Pedrinho adora desafios. O mais novo deles é caçar onças na floresta. Com a ajuda da turma do sítio, o garoto parte para uma caçada na mata. Mas os animais não vão deixar barato. Agora será preciso elaborar um plano para proteger Dona Benta e tia Anastácia da vingança dos animais. No caminho, eles vão encontrar grandes obstáculos do tamanho de um rinoceronte. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Reconheceram a capa do livro? Reconheceram aí o resumo da história? É isso mesmo que vocês estão pensando. Está começando a nossa aula de literatura, quarto ano, tá certo? Então, se você ainda não pegou seu livro, dê um pausa aí no vídeo, corre lá e pega o seu livro, Caçadas de Pedrinho, do autor, escritor Monteiro Lobato, tá bom? E vamos revisar alguns capítulos que já estudamos na sala de aula, tá bom? Então, vocês reconhecem estes personagens? Pedrinho, Narizinho, tia Anastácia, Dona Benta, Visconde de Sabugosa, Rabicó, Emília, né? E a Cleo também, que apareceu aqui nas Caçadas de Pedrinho, né? Então, nós falamos sobre as características de todos eles lá na sala, lembram disso? E agora nós vamos revisar alguns capítulos. Quem não concluiu a leitura do livro ainda, pode concluir, pode ir até o final, tá bom? Porque tem lá ao final dessa aula tem uma revisãozinha para você. E assim a gente não vai mais perder tempo. Podem ler à vontade, não espere a tia dizer que é o próximo capítulo, porque cada vez que a gente lê, a gente vai entendendo melhor a história, né? Na segunda leitura a gente já percebe elementos que a gente não percebeu na primeira. Então, quem já leu pode reler e quem não concluiu a leitura ainda pode ir até o final. Lá no capítulo 1 diz assim: e era onça mesmo. Como assim, tia? Que história é essa de onça? Enfim, no capítulo 1 começa com o porquinho Rabicó, que é o mais andejo da turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando ele está lá andando pela mata, ele escuta um barulho que ele acha que é de onça, mas ele não tem certeza. Medroso do jeito que é, ele volta correndo para o sítio e fala para o Pedrinho que acha que tem uma onça lá na mata. E o Pedrinho, né, por ser criança, todo mundo esperava que o Pedrinho ia ficar com medo, ia avisar para todo mundo, para ninguém chegar nem perto da mata. Mas o Pedrinho é muito audacioso. E o que foi que o Pedrinho fez? Queria descobrir e ver a onça e ainda queria matar a onça e trazer para o sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, partindo dessa ideia do Pedrinho, todos se encorajaram. Juntou toda a turminha. Até o Visconde de Sabugosa foi para procurar a tal onça. A Emília foi a primeira que quis ir. A Narizinho, então, todo mundo se armou de alguma forma para pegar a onça. O único que não queria ir era o Rabicó. Mas mesmo assim ele foi obrigado pelo Pedrinho, né? Quando chegaram lá na mata, o que foi que eles descobriram? Olha aqui o desenho do Vitor Gabriel, que tinha uma onça. E era onça mesmo, não foi isso que a gente viu? Que a gente leu em sala, em casa, e que a gente conversou bastante? Pois é, a gente se divertiu muito nesses capítulos aí. A história é muito boa. E quando eles descobriram que era onça mesmo, não é? Eles
ficaram assustados no início, se esconderam lá na árvore, subiram na árvore. E aí o Pedrinho soltou pólvora no olho da onça, ela ficou meio tonta. E quando a onça caiu, todos desceram e cada um ajudou a matar a onça. A Emília furou com um garfo, outro foi lá e cortou ela com alguma coisa. Todos estavam armados, todos usaram as armas e todos juntos conseguiram matar a onça. E levaram a coitada de arrasto para o sítio do Pica-Pau Amarelo, o que deixou a tia Anastácia apavorada e com medo, né? E a dona Benta, que é a avó das crianças, né, do Pedrinho, da Narizinho, ela também ficou muito assustada. Isso aí já foi no capítulo 2, a volta para casa. Eles levaram a onça dessa forma, arrastando. Olha aqui o desenho da Emily. Ela fez cada um dos personagens contentes, satisfeitos, arrastando a coitada da onça para casa. E o próximo capítulo foi o capítulo 3. Os habitantes da mata se assustam. Como foi que eles se assustaram? Alguém que viu a cena, não é? Que foi um sagui. Ele viu a cena, ele viu tudo aquilo que as crianças fizeram e ele foi correndo contar para a dona Capivara. E a dona Capivara ficou preocupada, assustadíssima, porque se um grupo de crianças tinham conseguido matar a onça, que era um dos animais mais assustadores da floresta, que dominava a floresta, então, na cabeça da dona Capivara, eles iriam voltar e iam destruir todos os animais. A partir daí começou a revolta, né, na mata, porque a dona Capivara reuniu todos os animais, que animais organizados, né? Ela reuniu todos os animais, fez lá a reunião dela, contou todo o acontecimento, explicou o que ela achava que ia acontecer e estavam preocupados com o futuro deles. Daí surgiu o onço, né? O viúvo da onça que foi morta, muito magoado, muito sentido pela forma como as crianças mataram a mulher dele, a dona onça. E ele convocou todas as onças. Os animais se uniram e eles queriam se vingar da turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Queriam preparar uma invasão para o sítio, eles iam invadir o sítio, fazer um assalto e devorar as crianças, né? A gente leu esse capítulo em sala, a gente se divertiu muito ouvindo, né? Alguns colegas liam, a gente parava e refletia e a gente se divertiu muito nessas aulas, vendo a história do Monteiro Lobato. Pois é, dando continuidade, foi assim que aconteceu em Os Habitantes da Mata se Assustam. E no capítulo 4, Os Espiões da Emília. Que espiões são esses, tia? Quem não lembra, a tia vai contar agora, tá bom? Enquanto as onças estavam lá reunidas, haviam 2 espiões, que são os mosquitos, dois besouros. São 2 besouros que estavam lá na reunião, né, por fazerem parte da floresta, eles foram convocados também. Só que esses besourinhos, eles são amigos da Emília. A Emília é muito falante e quando eles estavam procurando, né, a onça, a Emília fez amizade com esses 2 besouros. Quando eles viram todo o plano das onças e atacar a floresta, o sítio do Pica-Pau Amarelo, quando eles viram o plano do onço viúvo, né, eles foram lá voando
contar para a Emília, que de imediatamente avisou ao Pedrinho que eles tinham que se prevenir e preparar um plano de defesa para quando essas onças chegassem. E aí já entra no capítulo 5, ó, a defesa estratégica, não é? Que o Pedrinho foi bolar um plano, criou pernas de pau para que todos subissem, né? E essas pernas de pau tinham sebo. Quando eles subissem lá, as onças não podiam alcançar e elas iam ficar famintas, famintas, famintas até o momento que elas não iam aguentar mais e elas iam embora, iam desistir, né, de devorar as crianças. E o plano deu mais ou menos certo, porque a tia Anastácia ela não conseguia subir, mas no último momento, desesperada mesmo, que já estava com medo, né, de morrer, de ser devorada pelas onças, ela acabou sumindo e escapou. Só que as onças, elas estavam muito vingativas mesmo, e elas estavam dispostas e elas falaram que não iam desistir. Ficaram até sem comer, fizeram jejum, porque elas queriam matar aquela fome dela, realmente devorando as crianças do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Para honrar a moça que eles tinham matado, para vingar a morte dela. E lá eles conseguiram escapar com um pozinho mágico da Emília. Eu acho que vocês recordam dessa parte, que a Emília ela tem um pozinho mágico que às vezes ela usa em situações muito extremas, bem difíceis. E ela conseguiu salvar todo mundo lá do sítio por conta disso, tá bom? Aí depois desse capítulo, a Emília fica se achando, né? Porque ela conseguiu salvar todo mundo. No capítulo 7, foi esse que a tia falou agora, né? O assalto das onças, que foi isso aí que aconteceu. As onças não conseguiram devorar as crianças, tá bom? Por conta da Emília. E aí, no próximo capítulo, que é o 8, que foi onde a gente parou, né? As nossas aulas, já é os negócios da Emília. Eu vou ler aqui um trecho para você, tá bom? Desde essa aventura, ficou Pedrinho com uma mania de caçadas, mais caçadas de feras africanas. Então as crianças, elas ficaram muito assim otimistas, ficaram muito satisfeitas porque tinham conseguido seu objetivo e é uma façanha, né? Elas conseguiram algo muito inesperado para crianças, que foi matar uma onça, né? E depois conseguiram escapar de um bando, né? De várias onças que queriam devorá-las. E aí, os elementos mágicos que surgem na literatura, né? E que nos deixam tão encantados, como os do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o fato da Emília, a boneca de pano, ganhar vida. As crianças têm essas características heróicas, né? O Pedrinho, a Narizinho, o Visconde de Sabugosa, um sábio de Sabugo de Milho que ganhou vida também e que é muito inteligente, né? São aspectos próprios da literatura, tá bom? E aqui nos negócios da Emília, o Pedrinho ele ficou com essa mania de caçar bicho. E ele agora ele quer caçar feras africanas. A Emília, que não tem nada de boba, ela soube da notícia de um rinoceronte que havia fugido de um circo e estava aqui no Brasil. E ela descobriu onde o rinoceronte estava. Então, ela já se sentia a dona do rinoceronte. A partir daí, ela começou a negociar com o Pedrinho, o rinoceronte. Por isso que o nome do capítulo é Os Negócios da Emília. Então, a tia não vai contar o restante, porque eu espero que quem não leu ainda
leia, tá bom? E é isso que eu tenho a dizer para vocês hoje. Continuem a leitura, porque vocês vão gostar muito, vão se surpreender ainda e a gente ainda vai se divertir bastante com o livro As Caçadas de Pedrinho. Lembram que na sala de aula nós fizemos um quiz de literatura? Pois é, eu tive o cuidado de colocar as questões de lá para você revisar e acrescentar mais algumas, tá bom? Então eu espero vocês na aula, né? E estarei disponível durante a nossa aula no WhatsApp para esclarecer as dúvidas. Fiquem com Deus e boa leitura, tá bom? Beijo da tia.